Mergulhando os mares oceânicos do período Cretáceo, o mundo era fervilhado de vida, mas também era um palco de luta constante pela sobrevivência. Nessa época, havia um gigante dominante de topo da cadeia alimentar e é tão poderosa que até o próprio Tiranossauro não ousaria de enfrentá-lo. Vamos mergulhar mais a fundo para explorarmos juntos a fascinante história e característica desse incrível animal, o Mosasaurus hoffmanni. Eu sou o Christian Jonatas e sejam bem-vindos ao meu canal Paleoextinto Brasil. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no meu canal. É muito importante para ajudar meu canal a crescer e assim estarão demonstrando se vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago para vocês. Agora sem mais enrolação e vamos saber mais sobre esse rei dos mares do Cretáceo. O Mosasaurus foi um dos maiores lagartos marinhos que já nadou no oceano entre 90 a 66 milhões de anos no fim do período Cretáceo superior da Era Mesozoica. O primeiro fóssil descoberto perto do rio Meuse foi um crânio fossilizado descoberto em 1764, o qual foi coletado em 1766 e adquirido para o Museu Taylor de Haarlem de 1784, na Holanda. Durante as guerras napoleônicas em 1794, o fóssil foi enviado para Paris como o espólio de guerra, todos os itens conquistados pela parte vencedora em uma guerra, e foi primeiramente estudada por Fulgence de Saint-Dumont, que o classificou como sendo um animal do Cretáceo, e por Adrian Gilles Camper, que o classificou como sendo um animal crocodiliano. Mas, em 1808, o naturalista e zoologista francês Georges Cuvier, sendo que seu nome verdadeiro era, meu Deus do céu, nome complicado, Jean-Leopold Nicolas Frederick Cuvier, corrigiu seus colegas Fulgence de Saint-Dumont e Adrian Gilles Camper, identificando o fóssil como sendo um animal réptil marinho, que mais tarde ele receberia o seu nome Mosasauro, sendo que a palavra em latim significa lagarto do rio Mosa ou lagarto do rio Meuse. Os mosasauros fazem parte da maior ordem de répteis, compreendendo os lagartos, cobras e anfíbios, que são coletivamente conhecidos como a ordem Squamata ou os escamados, e entre a ordem dos escamados, os mosasauros estão intimamente relacionados aos extintos e atuais varanoides, ou popularmente chamados de lagartos monitores. Comparando as semelhanças entre o crânio de mosasaurus e com varanos, eles compartilham as mesmas características, como a retração das narinas, as bases dos dentes expandidas e um osso maxilar alongado que possui uma margem dorsal que se eleva gradativamente. Então, pode-se dizer que o Mosasaurus é um gigante lagarto monitor marinho que desapareceu do planeta Terra. O mosasauro pertence a um clado de répteis marinhos predadores chamado Mosasauria, surgindo pela primeira vez à metade do período Cretáceo inferior, a partir de animais terrestres e aquáticos que eram aparentados aos lagartos monitores atuais. Nesse clado, subdividiu duas grandes linhagens, os Dolichossauria, que inclui os Ophidiomorpha, Hadriosaurus, Actiosaurus, Ophanisocnemus, Pontosaurus, Coniosaurus e os Dolichosaurus, por exemplo, e os Mosasauroides, que inclui os Tetisaurus, Tilosaurus, Pleoplatercapus, Allosaurus e os Mosasaurus. No caso, essa é a qual o Mosasaurus pertence. O Kaganaias foi o mosasauriano mais antigo já catalogado no Japão em 2006, com cerca de 135 milhões de anos atrás, no período Cretáceo inferior, e era um animal bem próximo da linhagem dos Dolichossauria. O menor exemplar de mosasauro chegava em torno de 3,5 metros de comprimento. Já o maior entre eles está o rei dos mares do período Cretáceo, o Mosasaurus hoffmanni, que atingia em torno de 17 a 18 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas em massa.
Os mosasauros formam um grupo de répteis marinhos não dinossauros fascinantes que, como tinha dito antes, pertencem a um grupo esquamata, sendo lagartos que, ao longo da evolução, se tornaram tão aquáticos que os animais derivados não podiam mais visitarem ao ambiente terrestre, embora alguns mais primitivos como o Dalassauro ainda conseguiam visitar ao ambiente terrestre. O interessante de comentar é que sabemos hoje que a maioria dos mosassauros, como o Tilosaurus, Platecarpus e o próprio Mosasaurus, por exemplo, tinham uma nadadeira caudal de certa forma semelhante aos tubarões, mais precisamente de laminiformes, ou semelhante aos ictiossauros, que são outro grupo de répteis marinhos semelhante aos golfinhos e tubarões, por convergência evolutiva, que viveram também na era Mesozoica, só que em épocas diferentes. Há tecidos moles preservados mostrando que o exemplar do Mosasaurus, o Prognathodon, tinha uma nadadeira caudal bilobada, que provavelmente também estavam presentes em outros mosassauros derivados, como o próprio Mosasaurus. O seu crânio era equipado por duas fileiras de dentes na parte superior, típicas de lagartos monitores. Sua robusta mandíbula eram capazes de balançar para frente e para trás e capazes de dar mordidas poderosas usando dezenas de dentes de 15 centímetros aproximadamente, adaptados para dilacerar a sua presa. Diferentemente de seus primos terrestres lagartos monitores, o mosasauro era incapaz de engolir a sua presa inteira depois de ter finalizado a sua presa, devido à estrutura especial entre os ossos da mandíbula. O animal tinha nervos ópticos bem fracos e, por conta disso, ele confiava mais aos seus nervos olfativos e auditivos, o que era bem desenvolvidas. E assim como os atuais mamíferos aquáticos, todos os mosassaurídeos, incluindo o Platecarpus, Tilosaurus e o próprio Mosasaurus, também vão para a superfície para respirarem. Acreditam que esse gigante caçava perto da superfície da água, se alimentando tudo o que tiver na sua visão e olfativo, se alimentando de peixes, tubarões, cefalópodes, pássaros, répteis marinhos, frutos do mar, tartarugas marinhas e até mesmo de outros mosassauros, desde que sejam jovens, doentes ou mortos. E esse comportamento de se alimentar de outro mosassauro é algo semelhante ao que vemos hoje aos seus primos varanos, o dragão de Komodo, Varanus comodensis, que normalmente se alimentam de qualquer animal que tiver no alcance de seus nervos ópticos, auditivos ou olfativos, e só praticam canibalismo em caso de fome extrema, só em indivíduos mais jovens. Assim como seus parentes varanoides e serpentes, os mosassauros também tinham línguas bifurcadas de lagartos para capturar moléculas e cheiros do ambiente e localizar suas presas. É um olfativo bem desenvolvida graças à presença de um órgão chamado de órgão de Jacobson, colocando a língua para fora da boca e captam moléculas de cheiro, que são transferidas ao órgão de Jacobson, reconhecendo de que o lado da presa está se aproximando. Com bases em comparações com os animais modernos de sangue quente e fósseis de animais de sangue frio conhecidos do mesmo período de tempo, um estudo de 2016 descobriu que os mosassauros provavelmente tinham temperaturas corporais semelhantes ao das atuais aves modernas contemporâneas, capazes de regular suas temperaturas internas para permanecerem mais quentes do que a água ao redor. Os mosassauros provavelmente não reproduziam botando ovos, pois existem exemplos de animais da família dos mosassauros com evidências de reprodução vivípara, incluindo os mosassaurídeos e o Aegialosaurus. No ano de 2011, na Antártica, foi descoberto um registro fóssil que foi interpretado como um ovo de mosassauro no ano de 2020. Os autores consideraram que o tamanho desse ovo, o formato de ser um ovo de casca mole e ter sido descoberto esqueletos de répteis marinhos perto da localidade, seriam evidências de que o ovo viria de um mosassauro, mas nem todo mundo se convenceu dessa interpretação. O Mosasaurus não seria capaz de se arrastar para a terra para botar seus ovos por dois motivos. O primeiro motivo é que suas nadadeiras, principalmente a das dianteiras, não tinham uma musculatura forte o suficiente para não só se arrastar na terra, como também não eram capazes de se levantar. E o segundo motivo é que o seu peso poderia fazer com que seus órgãos colapsassem caso ficasse encalhado,
algo como acontece com algumas baleias atuais. Mas eles também não botavam ovos na água, pois eles respiravam o ar, assim como fazem os mamíferos aquáticos modernos. Logo, não botavam ovos na água, pois o embrião morreria afogado. Então, até o momento, continua com a interpretação de que todos os mosasauros eram animais vivíparos, grupos de animais que ocorre o desenvolvimento embrionário inteiramente dentro do organismo da mãe, resumidamente, dando à luz na barriga da mãe. Um estudo de 2014 revelou evidências de que pelo menos alguns animais da família dos mosasauros apresentavam um padrão conhecido como contracoloração, que é uma forma de camuflagem no mar, com cor escura na parte de cima e da parte de baixo a cor clara. Se alguma presa olhar o predador por cima, confundiria suas costas escuras com a parte escura do fundo do mar. E se olhar o predador por baixo, confundiria a sua barriga clara na parte da iluminação mais clara da superfície do mar. E, curiosamente, essa cor padrão pode ser observado em outros animais modernos e utilizando esse padrão para se camuflar para garantir o sucesso de sua caça, como orcas e nos tubarões brancos. O Mosasaurus era tão grande quanto a sua velocidade. Acredite se quiser, mas um caçador imenso necessitaria de impulso bem grande para pegar velocidade e surpreender a presa. Para entender isso melhor, precisamos entender o segredo do sucesso desse gigante. Os Mosasaurus podiam se moverem parados e causarem velocidade incríveis, e nós podemos ver muito isso em répteis como crocodilos. Seus músculos liberam rajadas curtas de tremenda potência. E como aprendemos que o Mosasaurus também era um réptil, possivelmente tinham capacidades musculares semelhantes. Uma coisa complicada sobre a natação é que você precisa de um tipo especial de dinâmica para sair do ponto rapidamente para fazer o equivalente a uma lagarta de velocista. Então, para o Mosasaurus, a melhor maneira de fazer isso é se curvar em forma de C, e então empurrar a água para a lateral do seu corpo. Isso também é uma das adaptações do animal que poderia aumentar o elemento surpresa. Além disso, muitos peixes de hoje usam essa mesma técnica, seja para fugir e perseguir. Essa técnica é conhecida como partida do mar. Ele permite que eles aceleram de paralisação até a uma velocidade máxima em um instante. Por isso, eu acredito que o Mosasaurus teria essa capacidade semelhante, mas claro, em uma escala muito maior. Ultimamente, ninguém havia tentado estimar esses tipos de valores de desempenho em detalhes, e alguns trabalhos mais recentes fizeram as primeiras tentativas de quantificar as habilidades desses animais, especialmente ao do Mosasaurus. E os resultados são muito impressionantes. A equipe tinha executado os cálculos 4 vezes para garantir que estavam corretos, e esses 4 testes diferentes chegaram à mesma conclusão de que esses animais eram certamente capazes de gerar acelerações enormes, podendo percorrer 75% de seu corpo comprido em um único segundo. Isso significa que se o Mosasauro estiver a 17 metros de você, em alguns segundos ele estará 75% mais perto. Seguindo por esse estudo, o Mosasaurus hoffmanni podia atingir 48 km/h em alguns segundos. É isso que os torna, sem dúvidas, o maior predador marinho que já governou os mares profundos e rasos do fim do período Cretáceo. Antes desse vídeo acabar, eu quero deixar meus 3 agradecimentos. O primeiro vai para Sombros, do canal Allosaurus Fragilis Brasil, que ele fez uma paleoarte de Dalasaurus para o meu vídeo. Muito obrigado por isso. Eu até deixo o link da descrição do meu canal para que possam ajudá-lo a chegar a 100 inscritos. Falta até pela metade, então dê uma forcinha a ele. E o segundo vai para o Guto, do canal Guto Alexander Anjos, que fez a animação curta de Gaganaias e do Mosasaurus. Não preciso comentar nem da qualidade de sua animação, de tão boa elas são. Já vai chegar dos mesmos traços da animação de Talon, de Lunar Dragon Entertainment.
e eu tenho fé nisso no seu potencial. Por isso, eu também deixarei na descrição do meu vídeo o link do canal dele para darem uma forcinha a bater 100 inscritos. E por último, de agradecimento, é de vocês por terem chegado até aqui. Não esqueçam de deixar o seu gostei e se inscreverem no meu canal. É muito importante para ajudar meu canal a crescer. E assim estarão demonstrando se vocês estão gostando dos conteúdos que eu trago para vocês. Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Falou!